Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de história e nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a época do ouro, como era a vida nas vilas e nas cidades mineiras. Vamos lá? Nas vilas e cidades mineiras viviam os mineradores e outras pessoas vindas de diversos lugares, entre elas comerciantes, médicos e advogados. Esses profissionais procuravam as vilas e cidades mineiras para morar, principalmente por causa do ouro que conseguiam em troca dos produtos e serviços que ofereciam. Na região das minas, as pessoas que conseguiam enriquecer faziam questão de usar roupas finas para se diferenciar das pessoas mais pobres. Além dessas pessoas, viviam nas vilas e cidades mineiras milhares de escravos de origem africana, que eram responsáveis pela maior parte dos trabalhos. Alguns escravos eram artesãos e trabalhavam, por exemplo, como carpinteiros, pedreiros, sapateiros e pintores. Também havia aqueles que trabalhavam nas casas dos senhores, realizando o serviço doméstico. Apesar de ser a principal força de trabalho da sociedade mineira, os escravos ainda achavam tempo para se divertir. Então, por meio de festas, comemorações, eles mantinham vivas suas origens africanas. E uma das festas que até hoje resiste é as Folgadas, que temos na cidade de Catalão, temos também na cidade de Pires do Rio, que é a cidade vizinha aqui de Palmelo. Então, é uma cultura que resiste até o tempo atual. E veio, né, originada aí da África, principalmente de Moçambique. Por volta de 1800, o ouro na região das minas já havia quase se esgotado. Com isso, grande parte da população mineira passou a se dedicar à agricultura e à criação de animais. É, foi a partir daí que surgiu, né, o cultivo do café, né, nas áreas próximas ao Rio de Janeiro. Então, estava se tornando aí uma das principais riquezas do Brasil. O cultivo do café ele exigia o trabalho de muita gente e a maioria dos trabalhadores eram escravos. Muitos deles foram trazidos diretamente da África, outros foram transferidos das minas e dos engenhos de açúcar nordestino. Nas fazendas de café, os escravos eram obrigados a realizar todo tipo de trabalho, como a derrubada da mata, o preparo da terra, plantio, colheita, beneficiamento, ensacamento e também o transporte do café. A luta pelo fim da escravidão. A escravidão ela durou cerca de 350 anos. Durante todo esse período, os africanos lutaram de diversas formas pela sua liberdade. Então, durante todo esse período em que houve escravidão no Brasil, os africanos eles continuavam lutando, né, para se libertar. Então, em 1850 foi criada uma lei que proibia definitivamente o tráfico de africanos para o Brasil. Porém, essa medida não pôs fim à escravidão. Então surgiu aí, né, o movimento abolicionista que foi iniciado por volta de 1870. Desse movimento fazia parte, por exemplo, jornalistas, professores, escritores, advogados, políticos e militares que consideravam a escravidão injusta e uma vergonha para o país. E os principais líderes, né, desse movimento abolicionista foram Joaquim Nabuco, André Rebouças, João Clapp e José do Patrocínio. Então, nós temos aí três deles, né, que faziam parte desse movimento, porque eles achavam, né, eles tinham convicção de que a escravidão era uma maneira muito cruel. E logo após não, foi um certo, durou aí muito tempo, houve muito tempo, passaram muitos anos, até que aconteceu a abolição da escravatura, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. E esse fato foi comemorado em todo o país, principalmente no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil.
Apesar de terem conquistado a liberdade, muitos ex-escravos não conseguiam melhorar suas condições de vida, pois eles não possuíam estudo, profissão e não tinham onde morar nem onde ir. Então, após a assinatura da Lei Áurea, alguns abolicionistas elaboraram projetos para conseguir integrar, né, esses ex-escravos à sociedade, dando a eles uma vida mais digna e uma oportunidade aí de se reerguer, conseguir seguir o seu caminho, seguir o seu curso aí de vida. E na atividade de hoje é da página 75 e 76 do livro didático, que é do 1 ao 3, ok? Qualquer dúvida eu estarei à disposição, é só me chamar no privado, né? Façam a leitura também do capítulo que está falando sobre essa vida, como era essa vida nas minas, nas vilas que foram se formando ao redor dessas minas, né? E como tudo procedeu. Mas quem estiver assistindo esse vídeo vai conseguir fazer as atividades, certo? E até o próximo vídeo.